A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo entre o barítono e o saxofone alto. Irmãos, dependendo do tempo a qual vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim, semana passada foi gravado um vídeo fazendo uma comparação entre o barítono e o eufônio. E nos comentários o irmão pediu para fazer um vídeo em relação ao saxofone alto e ao barítono, já que lá fora, em países que falam a língua inglesa, é feito sim um comparativo entre esses dois instrumentos. Então a gente está aqui para fazer o primeiro vídeo em português comparando esses dois instrumentos, tá certo? Bom, antes de nós começarmos a falar desses dois instrumentos, a gente vai fazer um convite que, por favor, os irmãos se inscrevam. A inscrição dos irmãos nos ajuda e nos incentiva a criar novos vídeos como esse, sem contar os comentários, né? Que se não fosse irmão, talvez a gente não faria esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa, vamos lá falando aqui. O saxofone alto quanto o barítono são instrumentos da mesma família. A gente chama esse belíssimo instrumento aqui de saxofone alto ou de saxofone barítono, mas esse barítono é só uma abreviatura do seu nome. O nome correto desse instrumento aqui é saxofone barítono, tá? Bom, se existe um saxofone alto e um saxofone barítono, deve haver um tenor, certo? Sim, ele existe, mas infelizmente a gente não tem aqui para mostrar, porque seria muito legal mostrar esses três instrumentos. Quem sabe um dia a gente faz uma comparação aí entre saxofone alto e saxofone tenor, entre saxofone tenor e saxofone barítono, tá certo? Bom, mas vamos lá, por que existe a comparação desses dois instrumentos? Irmãos, existem alguns países da Europa, como a França, por exemplo, que é comum, entre aspas, comum, tá? Tem que explicar isso daqui também. Quem toca saxofone barítono ou saxofone alto não se chama saxofonista ou baritonista. Eles se chamam saxotrompista. O saxo vem do Adolphe Sax, né, um dos idealizadores do saxofone e do saxofone, e o trompa se dá pela palavra horn, que traduzido para o português significa trompa. Então, saxotrompista, tá certo? Inclusive, né, deixando a França um pouquinho de lado, se a gente for pegar algum país como a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, algum país aí fora da França ali ou ao redor da França, existem várias situações que o trompista tem como instrumento alternativo o saxofone alto, porque o saxofone alto, a gente já vai falar da afinação dele, ele possui a mesma tessitura do instrumento chamado trompa alto, que inclusive apareceu aqui no Brasil, foi até fabricado pela Veril, e a gente tinha o costume de chamar ela de cor alto, né? Esse cor, irmãos, eu não vou saber dizer se é italiano ou se é francês, mas a tradução da palavra cor é trompa, né? Então, trompa alto, né? Então, vamos lá. Então, quem toca saxofone alto ou barítono se chama saxotrompista, tá bom? Então, vamos lá. Voltando agora para a França. Existem algumas situações lá na França que o saxotrompista alto tem esse instrumento como instrumento principal e tem como instrumento alternativo o barítono, tá certo? Ou o barítono, ou o saxofone baixo, que é um instrumento que, se Deus quiser, esse ano ou ano que vem a gente vai trazer aqui e vai mostrar para os irmãos também. Ou vice-versa, né? Ou ele toca o barítono e tem como instrumento alternativo o saxofone alto. Enfim, por isso que existe a comparação desses dois instrumentos. Mas o que vamos mostrar aqui é que esses dois instrumentos, né? Eles são completamente diferentes um do outro, tá certo? A única coisa que eles vão ter de iguais é a sua construção. Quem viu o vídeo de barítono e eufônio vai saber o que eu estou falando aqui. Os dois instrumentos, irmãos, são instrumentos tubulares, tá? O saxofone alto, às vezes, ele parece que ele é mais tubular do que o barítono, mas isso se dá apenas ao tamanho, tá? Que é uma coisa que a gente já pode ver de diferente aqui, o tamanho dos dois instrumentos. Os dois instrumentos têm tamanhos diferentes, tá? E calibres diferentes também, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar pelo bocal, tá? Bom, o bocal
dos dois instrumentos são completamente diferentes. O bocal do barítono ele é mais ligado ao do trombone, ao do eufônio. Já o bocal do saxofone alto ele é bem puxado para os bocais de trompete, de flug, de cornet. Então é muito mais fácil, irmãos, uma pessoa que toca trompete tocar num saxofone alto do que um tubista, do que um eufonista tocar o saxofone alto. Então eles são completamente diferentes. Vou mostrar aqui, tá? Completamente diferente. O saxofone alto, irmãos, ele tem uma calibre única, né? Então, ele é maior do que os bocais, né? O seu cone é maior do que o dos bocais de trompete e menor do que bocais de trombone, por exemplo, tá? Então ele tem uma calibre única. Se eu fosse conectar esse bocal aqui em um trompete, certamente que só ia entrar uma pontinha assim. Mas se eu fosse pegar um bocal de cornet, de flug, de trompete, eles iam encaixar muito bem, porque a sua calibre é maior. Vou tentar conectar aqui, ó. Encaixou perfeitamente. Isso daqui é um bocal de trompete. Cadê? Bocal de flugelhorn, tá? Esse daqui, ó, ficou meio bambo, tá? E o bocal de cornet, que é um pouco menor do que o do trompete. Esse daqui entrou legal, mas é porque o seu cone aqui realmente é cônico, tá certo? Não, eu não indico tocar com bocais de trompete, tá, irmãos? Porque o som fica horrível, tá? O legal mesmo é tocar com um bocal de saxofone alto, tá certo? Uma coisa que vocês vão comparar entre os bocais de trompetes é que o de saxofone alto ele vai ter sim, um diâmetro maior, ele vai ter um furo maior, um cálice relativamente maior, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o de flug e o de cornet, né? A gente vai ver aqui, né, que o cone, o cálice do saxofone alto, ele é mais robusto, ele é maior, ele é mais fundo, tá certo? E a sua garganta também é maior, tá? Bom, de bocais é isso, tá certo? São bocais completamente diferentes, tá? Bom, a afinação dos dois instrumentos. Irmãos, ambos os instrumentos, eles têm duas afinações. O saxofone barítono, ele pode ser achado na afinação em dó ou em si bemol, que é o caso aqui. E o saxofone alto, ele é achado em mi bemol, porém existem versões raras que são ainda fabricadas hoje, como por exemplo a marca Amati, que é uma marca alemã. Elas fabricam ainda um saxofone alto em Fá. Se a gente for pesquisar modelos super antigos de saxofones em museus hoje em dia, por exemplo, o Museu da Música em Nova York ou em alguns outros museus que estão na Alemanha, a gente pode achar algumas versões raríssimas de saxofone alto afinados em Lá bemol. Não sei se funciona, tá? Mas é uma das afinações que foi deixada para trás aí. Existem algumas versões ainda mais raras do que Lá bemol que foram achadas em Si bemol. Entre Lá bemol e Si bemol são duas afinações diferentes. Então, Lá bemol é uma coisa e Si bemol é outra coisa, tá bom, irmãos? Si bemol é relativo a Lá sustenido, né? Não tem nada a ver com Lá bemol. Enfim, então, saxofone alto pode ser achado nessas afinações, o mais comum é em Mi bemol. Existe uma outra espécie de saxofone alto feito de plástico, que ele também tem afinação em Si, em Dó e Mi bemol. Tudo composto num único instrumento. Inclusive dá até para fazer um vídeo só sobre esse saxofone, mas ele não é muito comum e muitas pessoas não conhecem ele, tá? Bom, então a grande diferença aqui está na afinação calibre, tá? Então, por que a pessoa toca esse instrumento e tem o barítono, por exemplo, como instrumento alternativo? Irmãos, o que se dá aqui é que um acaba complementando o outro. Enquanto esse daqui tem uma tessitura incrível, né? Ele, quando chega ali no limite, ali nas últimas notas agudas, ele já não tem tanta qualidade sonora e nenhuma boa afinação. Então, o que a pessoa que está tocando na banda, ou, por exemplo, em algum concerto, que sim, existem concertos para saxofone alto, tá? Inclusive, como eu falei, ele
tem a tessitura ali da trompa alto, então ele consegue substituir a trompa alto, que é muito comum hoje em dia. Então qualquer peça escrita para Mozart, alguma peça de Mozart escrito para trompa alto, com certeza vai ou já foi substituída pelo saxofone alto, tá bom? Então, quando o barítono chega ali no limite, ele já não tem uma boa qualidade de som, ele já não tem uma boa afinação, porque o instrumento é grande. E já o saxofone alto, ele não vai ter esse problema, porque ele é um instrumento pequeno, é um instrumento já construído para agudo. Então, aquilo que o barítono não faz no agudo, o saxofone alto vai fazer. E aquilo que o saxofone alto não conseguir fazer na tessitura do grave, o barítono ele vai fazer com excelência e perfeição. E se o barítono tiver o quarto pisto aí ele faz a festa, tá bom? Então, qual que é a grande diferença? Tamanho dos instrumentos, né? Calibre e bocal. É muito mais fácil um trompetista tocar o saxofone alto do que um eufonista, do que um tubista também. Então, um sempre complementa o outro, tá? Os dois instrumentos são instrumentos tubulares, o que muda a afinação, bocal e também calibre e o tamanho do instrumento em si. Tá bom, meus irmãos? Então esse é o vídeo de hoje. Não existem muitas coisas para comparar aqui, mas eu espero que os irmãos tenham entendido. Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.